Os consumidores pediram e nasceu o Dia Nacional da Sustentabilidade. É a 25 de setembro. Portugal torna-se assim o primeiro país do mundo a celebrar a efeméride, depois de a DEC Proteste ter levado esta proposta ao Parlamento e de a mesma ter sido aprovada em Diário da República a 9 de junho de 2023. Proposta esta que surgiu com o objetivo de envolver todos os cidadãos em prol do desenvolvimento sustentável através da sensibilização, da consciencialização e de ações coletivas. E porquê o dia 25 de setembro? Ora bem, a data é simbólica, uma vez que foi neste dia, em 2015, que a ONU apresentou os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável que deviam ser e devem ser implementados por todos os países até 2030. A cada ano, o Dia Nacional da Sustentabilidade vai ter uma temática determinada pelo Governo. No fundo, a efeméride é dedicada a inspirar e a mobilizar os cidadãos a adotarem um estilo de vida mais sustentável, contribuindo assim para a proteção do meio ambiente e para o bem-estar das gerações futuras. Mas o que está nas mãos do consumidor fazer em prol de um caminho mais sustentável? As políticas públicas são eficazes para regulamentar as práticas insustentáveis da sociedade e, sobretudo, da indústria? Estará o Governo empenhado numa democracia participativa, em que informa os cidadãos sobre as medidas necessárias e em que os envolve na tomada de decisões? O custo da tecnologia mais ecológica e eficiente não será um obstáculo a comportamentos mais sustentáveis? E a resistência à mudança, a falta de consciencialização e até de conhecimento, principalmente entre as gerações mais velhas, serão outros impedimentos às preocupações ambientais? São perguntas que eu, Aurélio Gomes, aqui no Pode Pensar, o podcast Ideias para Consumir da DEC Proteste, vou fazer e vamos aqui refletir sobre estas questões com os meus convidados. Tenho comigo Luísa Schmidt, socióloga, pioneira da Sociologia do Ambiente em Portugal, especialista nas áreas da comunicação e do ambiente, jornalista, professora e investigadora principal do Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa. Também por aqui a Elsa Agante, é Team Leader em Energia e Sustentabilidade da DEC Proteste. Eu começava já por si, Luísa Schmidt. Em 2016 disse numa entrevista que falta literacia ambiental cívica de base em Portugal. Eu gostava de lhe perguntar em que é que baseou esta informação, porque é que disse isto, mas também gostava de lhe perguntar se 7 anos depois o seu diagnóstico se mantém. Bom, boa tarde, é um prazer estar aqui. E eu deixo-me dizer boa tarde, boa noite ou bom dia, que depois as pessoas ouvem isto quando lhes apetecer. Bem, literacia cívica ambiental é algo que, de certo modo, prevalece, sobretudo em alguns setores da sociedade portuguesa. Nós, nos inquéritos que fazemos no Instituto de Ciências Sociais e no Observatório de Ambiente, Território e Sociedade, que eu coordeno no Instituto, o que vemos é, de certo modo, as gerações mais velhas continuam um bocadinho afastadas deste tema, muito preocupadas, mas sem suficiente conhecimento para depois poder agir e fazer, digamos, tomar opções mais sustentáveis. Preocupadas sem saber o que fazer. Sim, muito preocupadas, até porque, como nós, inclusive, nos últimos anos temos visto, tudo o que tem a ver, por exemplo, com os fenómenos extremos das alterações climáticas são altamente mediatizados e têm sido cada vez mais dramáticos, sobretudo no hemisfério norte, porque eles no hemisfério sul já eram, não é? Sim. Nós já tínhamos os países do sul, da África, da Ásia, etc., a sofrer muito com os eventos extremos, com as cheias, com as secas, com tudo isso, mas só mais recentemente é que, de certo modo, estes fenómenos também se verificaram no hemisfério norte, portanto, no Ocidente seguro, não é? E isso leva as pessoas a terem uma preocupação cada vez maior. Mas outros setores sociais importantes, os mais novos e os mais escolarizados, que como sabemos há uma correspondência em Portugal entre os mais escolarizados e os mais novos, porque são eles que tiveram acesso à educação. Estamos a 50 anos de 25 de Abril e sabemos que foi quando ela realmente se tornou obrigatória e se generalizou à população portuguesa. Daí a expressão a geração mais bem preparada de sempre. Sim, a expressão está na ordem do dia e é verdade. E realmente é verdade, não há dúvida nenhuma. E à medida que caminhamos, que nos últimos anos ainda é mais assim, ainda é mais certa esta expressão. E aí o que vemos é que, por efeito da educação ambiental, há cada vez mais projetos de educação ambiental nas escolas, de educação para o desenvolvimento sustentável, de educação para o consumo. Portanto, esse tipo de projetos acabam por levar muito conhecimento às gerações mais novas, além de que elas também têm matérias no próprio currículo
já viradas para este tema de uma forma muito constante, em várias disciplinas. Às vezes, e também deixe-me os só mídia, interrompê-la para dizer, sim, os mídia, mas deixe-me interrompê-la para dizer uma coisa que é quase um clichê que se diz há uns anos, que foi através das gerações mais novas que trouxeram da escola hábitos, por exemplo, de reciclagem, separação do lixo, para casas que não tinham esses hábitos, nem estavam a pensar no assunto. Isso é uma realidade. Há uma tese feita por uma colega minha, que aliás eu orientei, sobre os resíduos e sobre o início da separação dos resíduos, quando os ecopontos se instalam em Portugal na viragem de 90 para 2000, no final dos anos 90. Uma das razões que leva as pessoas a aderirem nessa altura muito à separação tem a ver justamente com o efeito contaminante e ao mesmo tempo esta capacidade que os mais novos têm de ter este efeito multiplicador junto dos pais e dos avós. E isso foi algo que ela, através do seu estudo, comprovou mesmo que aconteceu. Portanto, a separação dos resíduos foi muito estimulada por essas correntes de transmissão que são as gerações mais novas, sobretudo os mais novos, não é? Os mais novos, os mais pequeninos. Antes da adolescência, digamos. Há quem diga que a verdadeira mudança de políticas, não estou aqui a julgar os políticos atuais, a dizer que são completamente inativos, também não é verdade. Poderá ser muita coisa mais bem feita, mais coisas feitas, mas há quem diga que só quando novas gerações de políticos chegarem ao poder é que realmente se vai virar aqui um pouco uma página em termos de políticas públicas. Aceita isso? Sobre isso não tenho dúvidas nenhumas. Mas há aqui duas coisas que levam as políticas públicas para a frente. Uma é esta sensibilização, que ela é fundamental e que não se faz tanto por anúncios de televisão. Só para dar uma nota, nós fizemos um inquérito sobre os resíduos e a relação que as pessoas têm com os resíduos para a Sociedade de Ponte Verde, com o nosso observatório, e o que verificámos foi que as pessoas nem se lembravam da publicidade. Só se lembravam do Gervásio, que era aquele macaco já de não sei quantos anos. E, portanto, não é memória. É mesmo o efeito da educação e a capacidade que a educação tem de levar isto para a frente nas escolas. As escolas são um elemento fundamental para isto. E as juntas de freguesia também. Mas outra componente fundamental é criar condições para as pessoas mudarem. E por isso foi fundamental, na altura, a instalação dos ecopontos. Porque se as pessoas não tivessem sítio onde colocar os resíduos, também não iam separá-los, não é? Falou aí de juntas de freguesia e nós daqui a pouco, não já, mas daqui a pouco, exatamente, queria falar sobre isso. Sobre como dizem em inglês, go local. O começar localmente com políticas, seja de sustentabilidade, seja de proteção do ambiente, muitas vezes depois elas ramificam-se e vão ganhando raízes fora da localidade. Mas já lá voltamos. Eu agora gostava de virar a atenção também para a DECO Proteste. A Elsa, suponho que deve estar muito orgulhosa, porque é da sua área esta vitória do dia 25 de setembro como o Dia da Sustentabilidade. Supomos que isto é pioneiro mundialmente, pelo menos aparentemente é, não é? Sim, boa tarde, bom dia, boa noite, é verdade. Do que nós tivemos a ver, pelo nosso conhecimento, sim, Portugal é o primeiro país a ter este Dia Nacional da Sustentabilidade. No fundo, o objetivo da DECO Proteste, quando lançou este desafio, por um lado, também para mostrar que ou seja, quando nós falamos de sustentabilidade não é só o ambiente, é óbvio, mas cada vez mais nós temos que pôr o consumidor também no centro, ou seja, as políticas têm que se envolver o cidadão e nós, enquanto associação que representamos os consumidores, é importante também mostrar que esta ligação é fundamental. Portanto, falar para as pessoas, mas também ouvi-las. E o lançamento deste dia, obviamente, claro que aqui a ideia não é só pensar em sustentabilidade no dia 25, a sustentabilidade tem que se pensar todo o ano, mas haver aquele dia, aquele marco, um sinal, um farol, um sinal que é importante e que nos leva todos a refletir nesse dia o que é que já fizemos, o que é que não fizemos, o que é que tem que ser feito e também, no fundo, mostrar um bocadinho ao consumidor onde é que podemos ir e o que é que ele também pode fazer. Eu aproveitava, ouviu o que disse a Luísa Schmidt acerca do diagnóstico que fazia há uns 7 anos, que não está muito diferente hoje em dia, casa com a experiência da Elsa no que houve dos consumidores na DECO Proteste. Sente também esta diferença etária, pessoas mais velhas preocupadas com algumas coisas, mas perdidas talvez no que fazer, ou não? Sim, eu concordo. Nós, lá está, falamos para públicos muito diferentes, e, portanto, faixas etárias muito diferentes. Muitas vezes tem-se um bocadinho a ideia que as pessoas mais velhas não querem saber. Eu concordo com a Luísa, que as pessoas querem saber, estão preocupadas, e atenção, muitas vezes mesmo as pessoas com faixas etárias mais velhas mesmo. Estamos a falar que
que 80 anos, 70 a partir anos? dos 60, 70, Ok. porque ouvem os netos, ou seja, as pessoas querem interessam-se, mas lá está, precisam também ver aqui um guia, o que é que podem fazer. Existe, essa preocupação existe. Depois, em termos de também nossa percepção, é verdade que as escolas é fundamental, as crianças, em especial aí sim, as mais pequeninas, levam muito mais para casa. Ali aquela altura entre a adolescência e a idade adulta, parece que às vezes esquecem tudo o que falaram e depois retomam. Portanto, existe aqui, daí que nós temos que tentar, dentro dos mesmos temas, falar de formas diferentes. Nós na DEC Proteste já lançámos, temos um portal só dedicado à sustentabilidade, que é DEC.proteste/sustentabilidade, em que aqui a ideia é mesmo o dar as dicas, o como fazer, porque muitas vezes as pessoas querem mudar, mas não sabem o que é que mudou, faço o quê. Sim. E um bocadinho este portal de sustentabilidade não é falar de ambiente, não é falar dos temas só do ambiente, é ajudar nesta jornada. Portanto, se quiser mudar, o que é que pode fazer em casa? O que é que pode fazer no seu estilo de vida? O que é que pode fazer na parte de reduzir, reutilizar? Dicas, soluções, bons exemplos. Coisas tão práticas Coisas e tão práticas, simples sim. que eu, por exemplo, a primeira vez que eu ouvi pensei, pois é, sempre que vai só urinar à casa de banho, porquê puxar sempre o autocolismo? Faça para aí a terceira vez. Eu sei que isto cheira mal, este assunto, mas na volta poupa-se muita água. Ou, por exemplo, porque não pôr um autocolismo de dupla de recarga? Por exemplo. É uma coisa simples. São pequeninas coisas que as pessoas conseguem perceber. E é o que as pessoas procuram, essas dicas, pequenas coisas. Porque lá já ninguém muda o mundo sozinho, mas todos com pequenas alterações. Obviamente é mais sustentável, mas também em casa as pessoas também conseguem perceber que têm, não só estão a ter uma melhor atitude, como também têm o retorno, porque no fundo acabam por ter uma poupança energética, uma poupança de água. Portanto, existe aqui uma poupança em termos económicos, que também é um dos pilares da sustentabilidade, também a economia. Claro. Vamos falar de estudos, quer do Observa, com a Luísa Schmidt, mas já que estou com a Elsa, aqui há 1 ou 2 anos, juntamente com 13 associações europeias também de consumidores, a DEC Proteste juntou-se e houve um retrato da sustentabilidade, das preocupações com o ambiente, em que Portugal ficou a meio da tabela. Há ali números interessantes e dados interessantes. Por exemplo, no painel de especialistas que compuseram para depois analisar os resultados, por exemplo, um item a que os especialistas davam muito valor era, por exemplo, o ter automóvel, o transporte pessoal. E depois percebeu-se que quem era entrevistado, portanto, os consumidores, chamemos-lhe assim, não davam grande valor em termos ambientais ao ter carro ou não ter carro. Aprenderam muito com esse, ou melhor, o que é que aprenderam com esse estudo? Esse estudo foi importante, para já, lá está, foi feito com várias a nível europeu. Sim. Existem diferenças grandes entre países. Daí cada vez mais os temas da sustentabilidade, sendo temas globais, estamos a falar dos ODS, os vários temas globais, que têm que ser também tratados muitas vezes de forma local. Neste caso, local em termos nacionais, que depois já vamos falar também de local, sim, mais regional. Precisamente porque o tema é o mesmo, mas o comportamento ou a percepção das pessoas sobre os temas são diferentes. E o que nos permitiu, aqui em Portugal, foi exatamente tentar perceber, dentro dos itens que foram avaliados, e nós avaliámos a parte dos resíduos, a parte da energia e da água, a parte da mobilidade, e também, no fundo, aqui um bocadinho para tentar perceber a parte da alimentação também, não só o que era mais importante para o consumidor, ao mesmo tempo, aquilo que nós achamos que seria importante, e se o consumidor não deu importância porque não está tão sensibilizado para o tema, e também, portanto, nos permitiu aqui um bocadinho ver que tópicos é que devemos trabalhar, exato, para poder, no fundo, dar esta ajuda ao consumidor. Exatamente. Já agora, diga, não, isso Luísa. É muito curioso, porque nós fizemos um inquérito temos feito regularmente inquéritos sobre sustentabilidade em Portugal. E já é um trabalho que temos entre o nosso observatório e a Missão Continente. Já é o terceiro inquérito. Exatamente. E dentro desse um conjunto de práticas e de medidas que as pessoas adotam, nós vemos que mesmo assim o que as pessoas mais fazem tem a ver com a transição
energética, portanto já fazem muitas coisas a esse nível, embora seja bastante insuficiente, sobretudo, lá está, nos setores com mais, então aí se falarmos de iliteracia energética, ela aí é muito maior, não é? Claro. Mas, e depois também nas questões alimentares, portanto o desperdício, o combate ao desperdício alimentar, isso é talvez a coisa até mais, é o indicador mais forte. Mas depois aquilo onde se pratica menos a transição é na mobilidade. Nos resíduos também, portanto as pessoas também já estão envolvidas. Isso terá a ver com o facto de a nossa mobilidade. política de transportes nos últimos 30, 40 anos ter optado pela autoestrada, pelo asfalto e menos pelo comboio, pelo metro? É evidente. Tem a ver com isso? É evidente, quer dizer, nós fizemos nesse inquérito também, conseguimos ver que mais de 65% da população portuguesa utiliza o automóvel todos os dias. 65, mais de Sim. 65%. Portanto, e isto depois é confirmado também pelos dados do Eurobarómetro, somos dos que utilizam mais, somos o país que mais utiliza os transportes privados. Porquê? Porque nós temos uma dependência rodoviária enorme. Porque foram anos, décadas, não é anos, é décadas de desinvestimento em tudo o que era o transporte público eficiente, comboio e metro, não é? E grande aposta no setor rodoviário e, portanto, nas autoestradas. É evidente que nós precisávamos de autoestradas. Nós chegámos na entrada da União Europeia em 86, tínhamos 187 km de autoestradas, só. Mas ainda continuamos a não estar 187. ligados à Europa por ferrovia. Mas depois exagerámos na rodovia de uma maneira, e continuamos a exagerar, os últimos dados mostram isso, e continuamos a menosprezar essa peça essencial para nós, internamente, e para nos ligarmos à Europa, que é a ferrovia. Portanto, isso é absolutamente estratégico e fundamental. E mais ainda, com a gentrificação, não é? Com o facto das pessoas hoje em dia, infelizmente, estarem a perder a sua capacidade de habitar as cidades, grandes cidades, vão para fora das grandes cidades, e não só das grandes, também já das médias. Claro. Então aí como não têm transportes, têm que utilizar o automóvel. Muita Portanto, gente que nem o usava antes. Que nem usava antes. Sim. E aqui perde-se tempo, perde-se energia mental e energia física, não é? Exato. E tempo, quer dizer, e a capacidade de ânimo das populações, claro, não é? Que neste momento estão cada vez mais sujeitas a este problema, que não tem diminuído, não é? Não tem diminuído, tem aumentado. Eu acrescentaria, porque a Aurélia dizia, e uma coisa são as políticas e os objetivos, mas depois é necessário as ferramentas. E não se pode querer mudar a mobilidade, ou não se pode querer ou exigir de alguma forma que as pessoas deixem o seu automóvel privado. Ninguém vem da Alverca para Lisboa de bicicleta. Se depois não num dia de chuva, claro. Depois não houver alternativas, sim, claro. Seja na mobilidade suave, seja em especial nas grandes, porque nós está na zona de Lisboa, as pessoas moram muito nos arredores e não têm transportes para os polos empresariais, transportes públicos neste caso, ou têm que apanhar 2 ou 3 transportes. Tem que ir a Lisboa para portanto, depois ir para o sítio onde trabalham. É impossível as pessoas demorarem 1h30, 2 horas por a cada lado, muitas vezes 3 horas por dia, para chegar ao trabalho. Portanto, isso é fundamental, esta alteração. E o investimento é fundamental. A tal criação de condições. A criação de condições. Sim. Temos que ficar reféns da mudança de gerações para que isto mude? Eu acho que e quando digo reféns, não há nada a fazer com as gerações a partir dos 40, 50. Aqui as pessoas é uma necessidade. Isto era uma pergunta malandreca. É uma pergunta malandreca. Mas há muitas pessoas que... Não, quer dizer, o que é que há nas gerações mais novas? Há, de facto, uma atenção muito maior a estes temas. Há movimentos importantes, só juvenis, portanto, que nos criam esperança a este nível, não é? Porque, efetivamente, eles estão preocupados com o futuro que será pior que o das gerações Eles anteriores. começam a achar que já não há tempo. Que já não há tempo e, sobretudo, por há até uma categoria psicológica já em termos de psicopatologia. Sim, a ansiedade climática. Exatamente, portanto, a ansiedade agora climática. Estamos a trabalhar numa matéria que é o impacto das alterações climáticas na saúde, e uma das áreas é a saúde mental. Portanto, claro que depois há todos os outros impactos na saúde que têm a ver com as ondas de calor, com os vetores, com os novos insetos, com tudo isso, mas a questão da ansiedade climática é algo que se está a instalar muito nas gerações mais novas. Eu, por exemplo, vou muito às escolas secundárias, porque os professores vêm-se confrontados com este problema, porque eles, esta geração mais nova está, até talvez digamos que é a geração abaixo da universitários. Os universitários são, digamos, os da escola secundária, e essa camada populacional está realmente muito inquieta
com o problema das alterações climáticas e com o problema do excesso de intrusão na biodiversidade, claro. E todos estes assuntos que, no fundo, ainda ontem o secretário-geral das Nações Unidas, não é? O nosso António Guterres falou sobre esse assunto, não é? Os Ele três falou grandes há pouco problemas. Tempo, chegamos à idade da ebulição. Já não é emergência que é uma palavra climática, horrível. É ebulição climática. Exatamente. Mas ontem também falou nas questões da poluição, porque depois esta dependência rodoviária também tem feito com que a poluição aumente, não é? A poluição gerada pelo setor rodoviário, e também os gases de efeito de estufa são um dos principais problemas, são justamente nós temos feito grandes avanços em termos de energias renováveis, mas temos sempre este handicap que tem a ver com os transportes. E depois a questão da biodiversidade e a perda da biodiversidade que também se está a verificar, e isso é algo que inquieta muitas gerações mais novas. Isto não quer dizer que eles não pressionem os mais velhos. E aí está o lado da esperança, não é? Estou a perceber. Porque uma coisa é as grandes manifestações juvenis e a capacidade que as gerações mais jovens têm de influenciar as ações e os políticos. E eles agora estão muito focados, os ativismos, no uso dos fósseis, dos combustíveis fósseis. Eles têm batido nessa tecla uma e outra vez, isso sempre que se manifestam assim. Muito mais importância do que se fossem as gerações mais velhas a manifestar-se. Isso aí nós sabemos que há aqui um dínamo social e cívico muito importante de pressão. Nós sempre que ouvimos... De pressão, não é? De pressão. Bom, em alguns casos até de pressão climática. Bom, mas aí é que é preciso, de facto, combater muito a depressão, porque a depressão leva à paralisação. E, portanto, o medo é sempre inimigo da ação, inimigo do futuro e paralisante. Portanto, isso é importantíssimo. E se calhar depois podemos falar da questão da ação e da importância que o local tem para desencadear Era para aí ações. onde eu ia dirigir agora a conversa, começando centralmente e depois declinando para o local. Sempre que ouvimos, por exemplo, o Primeiro-Ministro António Costa falar até do PRR, os tais, a tal bazuca europeia a que temos tido acesso, ele carrega muito a tónica, até porque os dinheiros já estão dirigidos. As pessoas acham que vem aí dinheiro, depois cada um usa como quer. Não, eles estão obviamente já atribuídos para determinadas áreas. E uma das áreas bafejadas com bastante dotação financeira é, por um lado, a transição digital, que a nossa função pública precisa como de pão para a mão, diria eu, e também a transição energética. Qual é a avaliação que fazem do que vão vendo da aplicação dos dinheiros, por um lado, dos projetos que vão nascendo? Isto passa dos discursos à realidade ou está com dificuldades? Eu sei que a administração pública às vezes não tem a velocidade que era preciso ter para acarinhar às vezes projetos novos. Queria uma avaliação mais ou menos rápida vossa. Uma avaliação rápida sobre o PRR é difícil. mas efetivamente, ainda agora falando sobre esse assunto no Conselho Nacional do Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, há uma certa lentidão, não é? Há um certo tipo de investimentos que estão a avançar, a central de desalinização, algumas barragens, os grandes investimentos públicos estão a avançar, mas em geral há, digamos, um certo atraso e há também as agendas mobilizadoras, que é assim que se chamam, que é aquilo que é mais inovador no PRR, que é muito importante, porque é a articulação entre a ciência, o conhecimento e as universidades com as empresas. E fala-se pouco disso. Esse pacote é um pacote fundamental que eles depois vieram reforçar no final, quando houve um excesso lá que sobrava, foi aí que foi investido e muito bem. Porque isso é o que leva depois à dinamização para a mudança. Agora, era preciso, efetivamente, acelerar mais e, como a Aurélia estava a dizer, muitas vezes a administração pública, por exemplo, quando nós olhamos para setores fundamentais que era preciso investir, que não têm a ver diretamente, têm a ver com o que estamos aqui a conversar, a justiça, não é? Por exemplo, que é sempre aquele problema gravíssimo que nós temos, e toda a parte da informatização, da criação de plataformas para facilitar a vida do cidadão, para facilitar a atividade económica, tudo isso acaba por ter uma certa inércia e um certo atraso que é muito importante ultrapassar, porque nós também estamos, o que nos caracteriza também muito, nós tivemos quando olhamos para a administração pública nos últimos anos, durante a Troika houve uma perda de efetivos que foi gravíssima.
não é? Porque realmente, quer dizer, quando nós olhamos para o que aconteceu em alguns setores, e eu conheço bem alguns, por exemplo, a conservação da natureza, as florestas, Pinhal de Leiria, trabalhava muito mais gente lá do que passou a trabalhar. Agora não é? está a tentar outra vez portanto, agora está outra reverter-se. vez a captar pessoas com mais formação, etc. Mas é preciso pagar-lhes, não é? Por um lado é preciso salários que sejam atrativos, mas por outro lado também era preciso desburocratizar para agilizar muitas formas. Há um simplex agora, não é? Há um simplex. Houve um simplex muito importante com a criação toda das lojas de cidadão, com tudo isso. Isso, de facto, é verdade que temos avançado a esse nível em algumas áreas bastante. Depois, o simplex ambiental, esse aí tem muito que se lhe diga. Pois era esse como estava a referir. Esse simplex ambiental tem coisas que são necessárias, por exemplo, dou-lhe aqui um exemplo, a reutilização de água tratada. Não é? Nós temos as estações de tratamento de águas residuais, que hoje em dia têm um nome moderníssimo, já se chamam fábricas da água, aqui em Lisboa, pelo menos. Temos as fábricas da água ali em Alcântara, nas águas do Tejo. É moderníssimo, mas com uma ressonância novecentista ao mesmo tempo. Fábrica da água. Fábrica da água, mas muito mais interessante, claro, não é? Completamente. Do que estação de tratamento de águas residuais. Não tem piada nenhuma. Mas, por exemplo, a esse nível, o reaproveitamento a reutilização dessas águas que estão em boas condições quando são tratadas, isso tem que ser generalizado de uma forma e tem que ser desburocratizada. Claro. E neste momento é uma das áreas também desse tal simplex positiva, é uma das áreas positivas. Porque, por exemplo, nós continuamos em Lisboa a lavar ruas com água de beber, com água potável. Que não faz sentido coisa nenhum. Absolutamente inacreditável. Já está a haver experiências com essas fábricas de água da Estação de Tratamento de Águas Residuais, com a rega em alguns jardins, na Parque Expo, por exemplo. Mas tem que se generalizar muito mais. Mas não isso é tão óbvio que pergunta-se porque é que ainda não foi feito e só agora é que se está a pensar nisso, não é? Tem a ver com burocracias, mas tem a ver também com algumas reticências da saúde, portanto pode ter algum, porque a água, até que ponto é que, qual é o nível que a água tem que atingir para poder ser reutilizada, mas isso está estudado, está visto. Digamos que para lavar ruas de avançar, e eu creio que neste momento é uma das áreas que está a avançar. Vamos ouvir também a Elsa, não sei se quer contribuir para esta avaliação das políticas públicas, ambientais, de sustentabilidade. O diagnóstico da Luísa já foi bastante abrangente e concordamos, porque lá está, como dizia a Luísa, muitos dos grandes projetos, a questão do hidrogénio ou a questão da dessalinização, são projetos grandes, mas que também não, além de ser necessário uma aceleração, no fundo, mas também é algo que não tem, voltamos ao consumidor em geral, não tem o efeito imediato, ou seja, não vê o resultado. Portanto, há um investimento e muitas vezes é importante algumas pequenas mudanças que nos afetam a nós enquanto consumidores mais a vida, digamos assim, e é mais palpável. Os grandes projetos estão lá, as pessoas sabem que está lá, mas não conseguem perceber qual é que é a mais-valia que tem. E este exemplo da água, há muitos outros. Muitas vezes, acho que em Portugal, nos últimos anos, tem havido um excesso de burocracia, de uma lentidão, porque muitas vezes estes setores, e depois no fundo a sustentabilidade toca tudo. E sendo algo transversal, é muito importante haver, muitas vezes, entre os próprios ministérios, os próprios secretarias de Estado, um grande entendimento, e isso muitas vezes não acontece. E as pessoas estão em silos, e portanto, não havendo esta comunicação, não há uma mais-valia. Há bocadinho falávamos da questão dos transportes. Uma coisa tão simples como promoção do teletrabalho garantidamente retirou transportes em Lisboa. Carros, pelo menos. Carros, sim. neste caso, sim. Sim. Mas no fundo isto tem a ver com medidas mais do trabalho e não ambientais, mas de alguma forma estão ligadas. Claro. E o que é certo é que neste momento também a maioria das empresas não há um incentivo e a maioria das pessoas está a regressar ao seu local de trabalho como fazia antes do teletrabalho. Portanto, são algumas coisas que muitas vezes estas pequenas mudanças, com menos burocracia, seria mais simples. Deixa-me só dar-lhe outro exemplo, claro. Que é um exemplo que eu julgo que nós temos mesmo que combater em Portugal e eu espero que se consiga resolver. Por causa da transição energética,
a formação das comunidades energéticas, que é uma aldeia, 2 prédios, E aí vamos 3 nós prédios, para o local. Não, mas poderem Sim, produzir a sua própria energia renovável. Nós temos tanto sol. E repara uma coisa, neste momento eu fiz um artigo recentemente para o Expresso nesse sentido, temos quase 650 Escreve já agora pedidos. para o Expresso há 30 e tal anos, exatamente. Eu até comecei com a defesa do consumidor. Pois é, exatamente, tem piada por Mas isso. temos 600 e tal pedidos, portanto a sociedade civil está-se a envolver, está a tentar fazer as comunidades energéticas às quais a Direção-Geral de Energia e Geologia não dá resposta. Porquê? Porque não tem técnicos suficientes. Isto não pode ser. Eu também acrescentava. Nós já fizemos um programa sobre isso, no caso as das comunidades comunidades, e nós um bocadinho da área mais técnica brincamos um bocadinho. Em todas as conferências em que se fala de comunidades, há sempre um advogado a falar. Isto diz logo muita coisa. É em nome de quem? A questão não é só a questão do problema dos avanços da GEG, mas a forma de constituição é uma coisa tão burocrática que não é acessível a todos os consumidores. E acaba por, seja, foi criada uma legislação demasiado pesada em que realmente é normal as próprias comunidades, quem se está a começar a envolver, tem que ter sempre um advogado que o ajude. Estou a perceber. A fazer esta criação. Há quem critique a administração central e até este governo em específico mesmo em apoios de outra área, a coisa é feita de tal maneira que parece que é feita para que as pessoas pelo caminho desistam. Olha, prefiro passar fome do que estar aqui à espera de mais um apoio de 100 e poucos euros porque não consigo passar esta etapa aqui na página da internet, falta-me o papel X ou Y, ou afinal não sou careca. Isto só era bom para carecas a partir dos 55 aos 65. Peço desculpa pelo exemplo aparvalhado, mas foi como surgiu. Tem essa noção de que isto às vezes é mesmo assim? Parece que é feito para as pessoas desistirem. Eu não diria que seja obviamente propositado, não é isso, não é de todo, mas muitas vezes o querer ir ao pormenor com várias alíneas tão burocráticas, tão que depois minuciosa, muitas vezes não é? A forma como é escrito, estando bem escrito, mas a interpretação não é clara, acaba por prejudicar. Veja, por exemplo, outro caso, o caso do Vale Eficiência. O Vale Eficiência que é dirigido para as populações mesmo que não têm capacidade económica, porque uma coisa é o fundamental, onde as pessoas têm que investir, e outra coisa é o Vale Eficiência, que foi feito justamente para as pessoas que não têm capacidade para investir nada, têm que ser ajudadas. Também é isso. Sustentabilidade. Pessoas serem incluídas para combater a pobreza energética. O sucesso foi ínfimo. Havia, creio que 30 mil e foi 5 mil, uma coisa deste género. As pessoas não aderiram sequer. E porquê é que acha que as pessoas não aderiram? Há aqui vários fatores. Um deles, não há uma comunicação suficiente e eficiente. E aí tem que ser uma comunicação de proximidade. Não há dúvida nenhuma que é preciso criar mediadores. Uma figura, e por que não criar novos empregos a esse nível? Os ingleses fizeram isso com a questão da energia. Criar novos empregos, seja nas câmaras, seja nas juntas de freguesia, seja no próprio Ministério do Ambiente. Andarem a informar pessoas até localmente. Os mediadores, que são as pessoas que medeiam entre os... Reparam, a pobreza energética, quem a sofre mais são as pessoas idosas, muitas vezes sem literacia nenhuma, não é? Que sofrem quer com as vagas de calor, de frio... Com frio, etc. E, portanto, este Vale Eficiência foi feito para elas. E depois não têm, claro que depois não conhecem, não sabem, nem o que fazer para. Na Inglaterra o que fizeram foi, não só as pessoas podem ir online, como criaram um número de telefone, telemóvel, eu toda a gente imagino que a DEC Proteste tem um papel muito importante a informar também. Os tais mediadores, vocês fazem nós isso na DEC. Nós informámos, fizemos isso, uma das coisas que nós também dizíamos, e ele fez esta ligação com o local, é que este tipo de informação tem que existir realmente, este apoio local. E as juntas de freguesia é um bom exemplo. Haver este apoio à população, não só a parte da comunicação, como ajudar no próprio processo, como até explicar, porque nós também não queremos, muitas vezes as pessoas também sentem receio de serem enganadas por um instalador, sim. E por aqui de alguma forma há alguém que lhes bate à porta, por exemplo. É importante alguém perceber e até olhar, ok, na sua situação isto é o que faz sentido, então é isso que vai ter que fazer, portanto haver esta análise técnica também, mas de forma local, nos gabinetes de apoio ao consumidor, do lado das juntas, por exemplo, freguesias, das câmaras municipais, mas que fizesse este apoio e acompanhamento específico sobre isto. No inquérito que fizemos em Lisboa sobre esse assunto, sobre a pobreza energética, quase 80% das pessoas achavam que era muito importante haver uma espécie de quiosques
de informação na cidade sobre as questões da transição energética e sobre as oportunidades que há neste momento para isso. Portanto, as pessoas precisam, essa figura do mediador devia ser criada, incentivada e instalada no nosso país. A mudança acontecerá mais facilmente, e aí vamos nós agora para o local, mais centrando neste assunto específico. A mudança é mais eficaz a chegar a algum lado se começar localmente. Ou seja, em vez de ser o centro, o topo a irradiar, às vezes perdendo-se muita coisa pelos vários patamares por onde essa água informativa vai passando, é melhor capacitar localmente e depois ver o resultado, porque há experiências que depois aquilo ganha raízes e ultrapassa fronteiras. Eu julgo que isso é cada vez mais importante. E então, num país como Portugal, onde, como estava a dizer o Aurélio, há muitas estratégias, muitos planos que ficam a planar, não é? Muitos deles que depois não passam à prática. E, portanto, à escala local, há mais visibilidade, há mais capacidade das pessoas perceberem melhor e de perceberem melhor a mudança e a diferença que pode fazer, não é? E, portanto, é fundamental agir à escala local. Nós temos um projeto que se chama ODS Local, justamente, que neste momento já estamos a trabalhar com 110 câmaras, que é mais de um terço das câmaras que existem, das autarquias que existem em Portugal, e que tem sido muito estimulante, porque as autarquias aderem e depois tem a ver, claro, com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, com as suas metas e com o que é preciso fazer para chegar àquelas metas, com indicadores, etc. Mas também com boas práticas. Portanto, se forem ao site, veem as boas práticas que as autarquias já fazem e que podem divulgar, não é? E muitas vezes até divulgar umas às outras, que é uma forma de criar uma rede desse ponto de vista. E depois, por outro lado, projetos da sociedade civil também muito, muito interessantes que existem já no país, mas que têm que ser multiplicados e têm que ser muito mais conhecidos. E as juntas de freguesia, efetivamente, muitos destes projetos são as juntas de freguesia são as juntas de freguesias que os fazem, que os levam para a frente e têm este papel muito importante, mas também têm que ter mais reforço e também mais meios, não é? Para poderem fazer esse papel importantíssimo que têm na sociedade portuguesa, e a melhor maneira, onde é legível. A ação local é muito legível, claro. E é uma forma das pessoas se envolverem diretamente. Aí está, a democracia participativa. Sim. E aí criar a mudança. E, portanto, esta lei, a lei que de certo modo veio dar mais força e mais poder às agentes de freguesia, ainda tem que ser mais reforçada, não é? Sim. E vemos também um upgrade muito interessante. Na altura eu fiz um inquérito quando eram as 50 e tal freguesias que existem em Lisboa, hoje são em Lisboa, não é? Hoje são 23, mas há um upgrade também muito interessante dos presidentes de junta. Portanto, são pessoas com muito maior capacidade, hoje com muito mais aquela velha formação. Ideia do presidente da junta, até que o Herman brincava, assim, está longe. Essa ideia está a esvair-se, não é? O presidente da junta hoje já tem uma formação e uma capacidade e uma forma de agir completamente diferente. E tem que ter, porque houve muitas competências que migraram das câmaras para são figuras já muito interessantes e que podem fazer a diferença e que muitas vezes realmente fazem a diferença localmente. Pequenas coisas práticas. Somos um país com tanto sol. Porquê é que temos tão poucos painéis solares nos nossos telhados, por exemplo? O Aurélio até pode dizer que somos o país com maior número de horas de sol da União Europeia, e com menos metros quadrados de solar Portanto, ainda completou melhor a minha pergunta. Qual é a sua resposta? Ou a vossa resposta? Isto atrás do eu que diria, aliás, um dos estudos que nós estamos a fazer, fizemos recentemente, ainda não publicámos, é exatamente a tentar perceber o que é que, em termos de telhados, o que é que existe, o que é que se podia aproveitar. Muitos daqui, há bocadinho falámos das comunidades, que as coisas estão ligadas, acaba por haver um bocadinho, tem que haver mais sensibilização, para as pessoas poderem aderir, mas depois também voltamos à mesma burocracia. Colocar os painéis solares, os painéis fotovoltaicos num prédio, com todas as questões de condomínio, portanto, toda a gente já teve uma reunião de condomínio. Tem que estar toda a gente é das coisas mais deprimentes. É complicado. E depois, lá está, depois é gerir dentro do quem é que faz o quê. Peço desculpa, nós temos um problema cultural aí.
em termos de nos unirmos por uma causa maior. Porque é o que estava a Elsa a dizer, só quem nunca foi a uma reunião de condomínio não percebe. É que estão ali 20, 30, 40 reis do seu castelo. Não há uma noção de castelo comum. Isso é uma das dificuldades, não é? Porque tem sido onde é que os painéis solares têm sido mais instalados? Tem sido nas casas das pessoas, quando as pessoas têm casas privadas, vivenda própria. E percebem a vantagem. Claro. E há dois tipos de painéis. Há o água quente solar, não é? O painel. Sim, é o mais antigo. É o mais antigo e é muito interessante, porque efetivamente dispensa depois os esquentadores, dispensa o gás, dispensa a eletricidade, etc. Não é? E aí até se deveria incentivar muito mais. Que eu recordo-me que houve em 2009 ou 2010 um pacote específico para a água quente solar em que praticamente ficava não custava quase nada, porque podia-se abater nos impostos e podia-se ter um emprego. Mas a nível de habitação, nos últimos tempos é obrigatório a colocação. Agora, está bem, para as habitações novas. Sim. Mas para as outras, podia-se expandir num país que tem mais, nós temos mais vivendas do que prédios. O problema é que depois as pessoas vivem mais em prédios do que em vivendas. Sim. Por causa das residências secundárias, etc. E depois nós falamos nestes painéis e que há um problema. Além de toda a burocracia que já falámos, depois há um problema mesmo do ponto de vista técnico de utilização. Se uma família pode ter a vivenda, seja o que for, pode ter um prédio que até consiga pôr, mas se não estiver em casa durante as horas de sol, não está a aproveitar a energia do painel. Portanto, claro que Portugal tem muitas horas de sol, mas, efetivamente, o painel tem a sua maior produção entre mais ou menos as 10 da manhã e as 5 da tarde. Portanto, nós temos muitos consumidores também que nos fazem chegar queixas, digamos, porque puseram o seu painel, mas a conta da eletricidade não baixou. Não baixou porque as pessoas não estão a fazer o uso adequado. Ou muitas vezes põem painéis, põem muita quantidade para o uso que necessitam. Portanto, daí também é importante esta sensibilização. Não há possibilidade, chama uma pergunta de leigo, de guardar... Armazenar. Mas ainda a bateria é cara. As baterias são caras. Isso que eu estava a dizer. É um investimento bateria, eu conheço algumas pessoas que de facto fizeram esse investimento caro, depois têm baterias, são os tais prosumers, prosumidores, são as pessoas que produzem e que consomem. Eu conheço pessoas quase totalmente autónomas. E no futuro até poderão vender. Mas é um investimento muito grande. É preciso... E vendem, não é futuro, já vendem. Já se vende. Já se vende. Agora... Houve uma altura que se vendia muito mais, de uma forma muito mais benéfica para as pessoas, agora vende-se, agora tornou-se mais barato, mas mesmo assim ainda se pode vender. Sim, é possível vender, mas lá está, mas há sempre aqui alguns contornos legais complicados. Por exemplo, já tivemos aqui algumas situações e chegam-nos muitas vezes, a pessoa está a vender energia, tem que abrir atividade nas finanças, por exemplo. Ok. São pequenas coisas e depois, se tiver uma situação de emprego, o que é que acontece? Ou seja, há aqui algumas burocracias, algumas questões que têm que ser muito limadas para não ser prejudicial. E parece que esta mudança não apesar de serem drama. Importantes, perde-se rapidamente de vista o bem maior em favor de pequenas tecnicalidades, mas que são importantes. Claro. Isto são investimentos, as baterias ainda são caras. É um investimento caro, não está acessível à maioria das pessoas. O Estado deveria ajudar mais em termos de ajudas. Poderia haver uma opção de esta ajuda ser mais direta aos telhados das habitações e não tanto aos projetos megalómanos que existem espalhados no país. Mas uma das coisas para ultrapassarmos a guerra de condomínio, acho que os condóminos são uma coisa quase assustadora, não é? Quando a gente pensa, as reuniões de condomínio são a última coisa que nos apetece ir. Mas, na verdade, quando a capacidade da criação de comunidades energéticas está a ser muito interessante. E porquê? Porque aí é a produção de energia, mas tem que se juntar 2, 3 prédios, ainda é mais complicado. Mas aí, por exemplo, há uma cooperativa, não é? A Copérnico, que apoia, mas devia haver muito mais cooperativas este nível para apoiar depois este tipo de projetos para a criação das comunidades energéticas também na cidade, não é? Também é porque isto encarna neste problema que a transição energética faz apelo muitas vezes de novas tecnologias mais eficientes, amigas do ambiente, mas mais caras. Os carros elétricos é o caso mais evidente.
Parece-vos que as políticas públicas, havia incentivos à compra de carro elétrico, mas entretanto já não sei como é que isso está. Está assim numas águas em que as pessoas só pensam, um carro custa 40 mil, custa 50 mil. Em relação aos automóveis, sim. Em relação quer dizer, depois eu tenho uma opinião em relação aos automóveis um bocadinho diferente, porque de facto ainda são caros e ainda não têm aquela autonomia que as pessoas precisam para fazer. Só os muito caros é que poderá, sim. Porto, não é? Eu que vou ao Porto 15 em 15 dias é quase assassino. Mas em relação à questão dos painéis, Sim. podia haver aqui de facto muito mais. O processo podia ser muito mais ágil, não é? Sim. Por exemplo, e depois também grandes unidades. Nós agora, por exemplo, na Universidade de Lisboa, estamos a tentar produzir energia renovável naqueles edifícios todos. E isso pode Sim. ser muito interessante, não é? Quando se juntam vários. Sim, das comunidades, alguns exemplos até do exterior, de outros países, em que, por exemplo, temos os prédios, que as pessoas estão mais à noite, têm os painéis, mas portanto, estão associados depois, por exemplo, uma escola que estava durante o dia a funcionar. Portanto, o sentido de comunidade é um bocadinho isto, não é a minha energia para eu usar, mas estamos a produzir e há compra e venda entre as várias pessoas. Lá está, é complicado e é burocrático e é isso que tem que ser agilizado. Tem que ser agilizado, mas também há essa cooperativa, não é? E há também empresas que ajudam já, desse ponto de vista. E isso também é bom, não é? Mas não... Já agora, que resposta dão, e agora olhando um bocadinho para o setor privado, já nem vou para o greenwashing, eu acho que a DEC Proteste está muito atenta a isso também, mas o greenwashing, para quem não sabe, é, no fundo, vender a minha empresa como muito verde, mas às vezes não passa de uma fachada verde para práticas que nem sempre são muito verdes. Mas quando vem um argumento que, meus caros, se nós fizermos essas transições todas a esta velocidade e deixarmos consumir tanto e não sei o quê, o crescimento económico vai acabar e vai haver menos dinheiro para ajudar os pobrezinhos, para ajudar o setor social, para ajudar a termos o SNS como temos, porque cobramos estes impostos. Isto é um argumento que ouvem muitas vezes, primeiro, que é a transição verde vai limitar o crescimento económico? Sim, e muitos economistas adoram dizer isso. Não é? Sim, ouve-se por aí. Sobretudo os economistas. Embora já haja uns também que a pensar um bocadinho e, no fundo, de uma forma mais diferente. Sustentável. Não é? Mas o que eu queria fazer pensar desse argumento é que normalmente acenam com o papão de menos impostos para o Estado, menos dinheiro para políticas públicas. Mas pode-se criar uma fiscalidade verde. Por exemplo, nós já temos uma fiscalidade verde e até se fez uma reforma em 2015, mas foi uma reforma que ficou muito curta nas mangas, porque no fundo avançaram com algumas coisas, por exemplo, aquela medida do saco de plástico, não é? Sim. Que teve uma adesão enorme por parte dos portugueses. Essa foi uma das medidas dessa os 10 cêntimos pelo saco de plástico, sim. Mas há muitas outras coisas que se podem fazer de fiscalidade verde e, portanto, no fundo, ir buscar dinheiro ou outras cadeias de valor. Exatamente. Sim. E criar uma economia que seja uma economia mais inteligente, menos predatória e economia circular também. Quer dizer, e é preciso fazer ver a estas pessoas que é preciso pensar no futuro. Pensar no futuro. Não é só agora, não é? E a transição energética e todas estas transições, no fundo, é uma nova forma de criar emprego, e ao criar emprego estamos a criar novas profissões, estamos a criar mais potenciais contribuintes, não é? Portanto, é um salto civilizacional muito importante. A Elsa estava em pulgas. Outra das esperanças aqui é também a capacidade da tecnologia e do conhecimento. Aquilo que eu diria também existe um bocadinho a ideia e transmitida também que algo que seja mais sustentável, seja mais verde, é mais caro. Que não é verdade, é que essa é a questão. Nós, olhando para todos os circuitos de uma perspectiva de economia circular, aquilo que acontece é uma coisa que neste momento eu produzo, que é um resíduo, vai ser uma matéria-prima de uma outra empresa. Portanto, nós, no fundo, este aproveitamento, pelo contrário, tem até a tendência a criar mais novos setores económicos, mais empregos e, de alguma forma, esta otimização, seja por uma transição energética, seja otimização de sistemas numa empresa, estas otimizações, a digitalização, também é normal que leve a menores custos de produção. Sim. E, portanto, as coisas não são dependentes. Pelo contrário, eu acho que muitas vezes a sustentabilidade tem mesmo que ser olhada, e na maioria das empresas que o fazem bem, não é mudar as suas práticas para mostrar a imagem, não é isso, mas é mesmo mostrar as práticas
até numa primeira perspectiva, numa primeira ideia, para reduzir custos. Sim, sim. Que depois também tem os benefícios ambientais. Portanto, como eu digo, Claro. a sustentabilidade está tudo ligado. Ambiente, pessoas e economia. E que de alguma forma... Governança. E governança. E a participação. Governança, Portanto, e sim. que de alguma forma, muitas vezes, sendo bem feito, não é mais caro. E isso que é importante também salientar. Sim, e hoje já vemos que não é só já as grandes empresas, as pequenas e médias também já têm uma agenda de mudança para a sustentabilidade, o que é muito O interessante. acabar com o papel em muitas empresas, em muitas, quase desapareceu o papel. Sim. O que E outras- quer dizer que elas mudam quando percebem a vantagem, não é? Às vezes é preciso explicar a Muitas vantagem. vezes a vantagem, algumas empresas até começam pela parte económica e depois juntam o resto, mas obviamente agora, olhando por uma perspectiva mais de sustentabilidade, coisas podem ser mais bem trabalhadas, interna e externamente, para isso. Nós estamos a caminhar-nos para o fim. A Luísa falou de governança. Que avaliação é que faz da governança atual? Que é diferente de Não é governação. governança. Não é É governança. Não. Em Portugal? Sim. Eu julgo que ainda temos que investir muito na questão da participação e da ação cívica e de as entidades também ouvirem mais a sociedade civil, não é? Nós estamos a fazer 50 anos do 25 de Abril, não é? Sim. Para o ano, mas na verdade tivemos, portanto, foi um problema gravíssimo a capacidade de intervenção, cortar a capacidade de intervenção cívica, que de certo modo ainda continuou, porque nós mudámos muito rapidamente. A sociedade portuguesa anda aos solavancos e que depois tem a sua ressaca. Década a década, não é? Quase. Década a década. Nós Sim. mudámos em 10 anos, que outros mudaram em 30. E, portanto, nós saímos de uma sociedade que era uma espécie de museu rural da Europa, não é? Digamos, para uma aceleração, por exemplo, depois dos anos 80 do consumo, e quando entramos na União Europeia, portanto, o consumismo tornou-se um objetivo e tornou-se uma das características muito fortes sim. na sociedade portuguesa, e depois a seguir tivemos a crise, não é? Depois foi uma ressaca Um violenta. bocado, Sim. portanto, andamos assim aos saltos, não é? E agora estávamos nós a sair da crise, apanhámos a pandemia e agora a guerra, não é? A pandemia e a guerra deram uma machadada grave neste caminho para a transição, por um lado digital, por outro ambiental, chamemos-lhe assim. Isso não há dúvida nenhuma, do ponto de vista, sobretudo a guerra neste momento, Sim. não é? Porque do ponto de vista ambiental, por exemplo, a questão das energias, neste momento o facto de a União Europeia considerar como energias verdes o nuclear e o gás, que era uma coisa que não existia antes da guerra, não é? E depois também todo o problema social, não é? Que veio criar a pandemia, por um lado, e a guerra agora. Mas tiramos muito lições fortemente por disso outro. e aprendemos alguma coisa, pelo menos ao nível até da governança. Bem, com a pandemia aprendemos e tive até, portanto, há coisas que ficaram muito mais evidentes para as pessoas. Começamos a fabricar máscaras exemplo, cá, por exemplo. Por exemplo, a necessidade de fabrico de criar clusters industriais que são muito importantes. Claro. Nós nem máscaras tínhamos na Europa. Sim. Tivemos que ir buscar à China, não é? Portanto, a fábrica do mundo tinha-se transferido para lá, de repente, não é? E, portanto, esse lado é muito importante, criar mais capacidade de segurança. Também, ao nível da energia, a segurança energética tornou-se muito mais importante para as pessoas e para os países. Sim. E depois a segurança alimentar, que é cada vez mais importante também para as pessoas, e eu julgo que a pandemia, e agora a guerra, mas a pandemia trouxe muito essa É uma das noção armas de da Putin agricultura nesta de guerra. uma agricultura de proximidade. Sim, Portanto, sim. nós podemos ter, e podemos e devemos, não é? Nós ainda por cima, com a nossa tradição rural tão forte, não é? Termos sido um país rural e agrícola até tão tarde, podemos retomar isso e não ter tanta burocracia outra vez, por exemplo, nas escolas, diria que esta é questão uma vergonha. As cantinas não podem, agora já podem, não é? Mas durante muito tempo não puderam, e podem algumas, não puderam comprar os produtos de proximidade produzidos na zona. ali, Na zona. porque tinham que, pelas compras públicas, ir Claro. àquelas empresas que eram as multinacionais, que são as multinacionais, que depois colocam a E mesma até coisa em todo fomentar lado. hortas nas escolas, porque não? Exatamente. Eu aqui diria que a parte, eu não concordo tanto, que eu acho que quer a pandemia, quer a guerra, também nos mostraram, lá está, Sim, a necessidade da de segurança. não estar tão dependentes do exterior, não é só um país, nós enquanto União Europeia, o ter que trazer novamente as cadeias de produção para dentro da Europa, o de alguma forma apostar mais nas renováveis para cada vez ficar mais independente da energia fóssil dos outros países. Exato. Eu diria que a pandemia e a guerra
por um lado, lá está, temos que o curto prazo, temos que de alguma forma assegurar, mas tem um duplo efeito, também tem um duplo efeito, também tem o efeito de alavancar e acelerar algumas ações em estar em países que não estavam tão sensibilizados. Por exemplo, uma das coisas que vimos em relação à pandemia foi a valorização dos espaços públicos verdes. Sim. Porque as pessoas passaram a necessitar... A valorizá-los. E a valorizá-los, a necessitar sim. desses espaços e a valorizá-los. E isso é algo que em Portugal mudou bastante. E nós vemos isso também nos próprios inquéritos, não é? Claro. A valorização, tudo quanto é espaço público... Os senhores presidentes de Câmara e das juntas de freguesia que pensem nisso. Pensem nisso, não é? Porque muitas vezes, hoje em dia, pensa-se muito em espaços onde a pessoa tem que consumir, onde estar sentado ou usufruir do ambiente de graça começa a escassear. Veio à memória um recente caso do Jardim Paiva Conceiro em Lisboa. Aí está. E esses movimentos cívicos que requerem e que lutam por espaços verdes, por jardins, etc., isso aí de consumo gratuito, chamado consumo gratuito e de lazer, não é? Claro. E levar as crianças para um centro Estamos social no fim. é um perigo. É um perigo do ponto de vista do consumo e dos gastos. Exato. Estamos no fim, queria-vos dar a oportunidade de, se por acaso queriam muito ter dito alguma coisa que não tiveram a oportunidade de dizer ou deixar uma última mensagem, este é um bom momento para o fazerem, antes de me despedir. Elsa? Eu só gostaria de dizer, lá está, porque estamos aqui no fundo também para celebrar este Dia da Sustentabilidade. O dia 25, de setembro. Porque também lá está, muitas vezes todos nós consumidores também é importante olharmos porque é que estamos a fazer, o que é que nós em casa podemos fazer, o que é que eu na minha vida posso fazer e não estar à espera das mudanças que venham do lado do governo ou que venham do lado da legislação, porque nós, no nosso comportamento do dia-a-dia, podemos todos fazer alguma coisa para mudar. Sim. E não vale a pena estar à espera, todos podemos fazer. Acho que é importante pensar e entre deixar o carro dia. completamente de lado, pode sempre pensar, sempre for ao café, que fica a 300 metros daqui, posso ir a pé. E já está a usar para aí menos 5 vezes por semana o carro e pode guardar só para o dia que vai ao futebol, que é mais longe, por exemplo. Eu julgo que é importante também deixar a mensagem. Relativamente a este dia, nós temos que situar a importância da Agenda 2030. Nós tivemos agora a Conferência das Nações Unidas justamente sobre a sustentabilidade e, do fundo, foi uma agenda muito ambiciosa, os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável com os seus 5 P's. Até 2030. O P de pessoas, não é? Sim. Olhar para as pessoas, olhar para o planeta, o P de planeta com todas as questões ambientais, o P de prosperidade, portanto, substituir a palavra crescimento por prosperidade, que é uma palavra muito mais interessante e que cria bem-estar social, não é? Sim. O P de parcerias, porque todos somos necessários para conseguirmos avançar deste ponto na questão da sustentabilidade, e o P de paz, que é cada vez mais importante falarmos, porque nós, infelizmente, falámos da guerra, mas ela ainda não acabou e está a criar impactos gravíssimos na nossa sociedade. Falou da alimentação, é uma das armas que Putin tem usado. Sim. Não, e sobretudo a questão social, não é? Todo este problema das inflações, tudo isto tem a ver com a guerra, não é? Portanto, nós estamos aqui e tem-se investido muito pouco na paz. Está otimista em relação ao 2030? Não, o 2030, faltam 7 anos. Não, o que eu digo é... Não, já se está a pensar noutra agenda. Sim, já se está a pensar mais à frente. Sim. Mas, de qualquer maneira... é preciso acelerar. A palavra de ordem é aceleração. E acelerar aos vários níveis e o que podemos. E há bocado estávamos a falar à escala local. E o que é interessante ver é como é que muitos municípios em Portugal, e isto é um projeto que está a tentar ser replicado noutros países porque tem tido algum sucesso, não é? Muitos autarcas à escala local estão a estabelecer metas e a criar soluções para as atingir. E a acelerar, portanto. E a acelerar. Portanto, a aceleração, digamos que, apesar da agenda ser muito ambiciosa, ou justamente porque ela é muito ambiciosa, é preciso acelerar. Muito obrigado às duas por este naco de belíssima conversa sobre sustentabilidade e ambiente, e não só. Para além disso, também queria agradecer a todos os que nos ouviram, obviamente, e quem quiser saber mais sobre este tema pode consultar o site da DEC Proteste em dec.proteste.pt/sustentabilidade. Ali pode consultar vários conteúdos de especialistas sobre questões relacionadas com a sustentabilidade no geral, bem como estudos, dicas e conselhos para ser ecologicamente mais responsável. Há também a linha telefónica do Serviço de Informação da DEC Proteste, que pode e deve ser usada para tirar dúvidas e fazer pedidos de esclarecimento em matéria
matéria de direitos do consumidor, pode tomar nota 218-410-858. 218-410-858. De resto, o de sempre, este podcast pode ser subscrito e seguido em Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, SoundCloud ou qualquer plataforma de podcast que utilize no seu telemóvel ou computador, também em dec.proteste.pt e, claro, no sempiterno YouTube. Está lá tudo. Este episódio teve coordenação editorial de Filipe Amoroso, produção de Sandra Borges, o som é da Índigo, com sonoplastia de Sandra Pimenta e Stella Yasmin. O Pode Pensar da DEC Proteste regressa em breve com mais ideias para consumir.